Que bom tê-los de volta aqui. Chegamos ao capítulo 12. Finalmente, a vinda do Cristo, na sua primeira parte. Que tenhamos uma leitura bastante proveitosa e que possamos absorver todos os ensinamentos maravilhosos que o Espírito iluminado de Emmanuel nos deixou neste livro A Caminho da Luz. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores de contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Há muitos séculos, o povo judeu aguardava a chegada do Messias. Muito já havia sido profetizado sobre o Cristo de Deus que iria vir para o povo judeu. Porém, todos aguardavam um Cristo guerreiro, um Cristo poderoso que ia empunhar a espada e, através do sangue derramado de todos aqueles que oprimiam, o povo escolhido por Deus iria reestabelecer a grandeza e a soberania deste povo sobre todas as nações. Porque assim eles acreditavam que o destino do povo judeu estava para governar todo o mundo conhecido. E para dar uma resposta a todos estes que pensavam que assim seria o reino de Jesus, ele nasceu humildemente numa manjedoura, numa gruta que acolhia os animais, mostrando que o seu reino não era deste mundo e que todos os seus ensinamentos não se baseariam na violência, mas sim no amor acima de tudo. E para que a chegada do Cristo pudesse se realizar da maneira como foi planejada, uma grande cooperação de espíritos, encarnados e desencarnados, se faziam necessárias. Por isso, a figura de Simeão, de Ana, de Isabel, de João Batista, de José, o seu pai, eram fundamentais para que houvesse um ambiente de harmonia e um ambiente onde espíritos de luzes, enviados pelo próprio Cristo, poderiam, através da mediunidade destas mesmas pessoas, preparar o advento do Cristo. E assim, o grande momento para a humanidade havia chegado. E o Cristo caminharia entre nós. O Cristo e os essênios. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e despreendido do orbe,
refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe reconheceu desde os tempos longínquos do princípio. A tradição hebraica nos dizem que Moisés, quando guiava o povo judeu pelo deserto, ao se aproximar finalmente da terra prometida, entregou o comando daquele povo que caminhava pelo deserto e dirigiu-se para o Monte Nebo, onde ele veio a falecer. Porém, antes do seu falecimento, ele foi acompanhado por um filho adotivo, Essém. E dizem as tradições que Moisés passou todo o seu conhecimento, todo o mistério que Moisés sabia, mas não havia passado ao povo, para o seu filho adotivo Essém. E depois retornou ao plano espiritual. Essém começou a divulgar estes ensinamentos na medida em que o povo foi evoluindo. E daí surgiu a seita dos essênios. Essênios, seguidores de Essém. E o que é que eles pregavam? Primeiro, os essênios viviam em comunidade, onde compartilhavam tudo igualmente. Toda a produção era dividida entre os membros. Tudo o que era construído ali era para o bem comum. E eles viviam em comunidades isoladas. Eles tinham um ênfase muito grande na pureza. E haviam ritos de purificação que constantemente eram produzidos por todos os seguidores da seita essênica. Eles também utilizavam o tempo, porque os essênios eram exclusivamente uma comunidade de homens, para copiar as escrituras judaicas e para tecer comentários sobre os livros dos profetas. E também eles tinham como base o amor a Deus e o amor ao próximo. Eles também acreditavam na imortalidade na alma e também na crença da reencarnação. Devido à proximidade dos ensinamentos dos essênios e também dos ensinamentos do Cristo, e como, na época do Cristo, a comunidade dos essênios era muito presente, principalmente no papel dos terapeutas, que eram essênios que tinham conhecimento medicinal e andavam de vilarejo a vilarejo, ajudando o povo, dividindo alimentos, fazendo curas dentro das limitações do conhecimento que eles possuíam. Porém, Cristo nunca foi essênio. Cristo tinha conhecimentos muito superiores ao dos essênios. E o poder do Cristo dispensava a ajuda dos essênios. Não que ele os evitasse. É óbvio que eles conviveram, é óbvio que houve muito contato dos essênios com Cristo e do Cristo com os essênios. Porém, Cristo era superior a eles. Cumprimento das profecias de Israel. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi a única em todos os tempos da humanidade. Deles asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário: levantar-se-á como um arbusto verde,
vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregando de opróbrios e desprezado dos homens. Todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomias, não merecerá consideração. É o que ele carregara o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem envergando ao peso da cólera de Deus. Mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como um de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posterioridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Muitas profecias foram feitas sobre a vinda do Messias. Mas é um equívoco acreditar que essas profecias só foram feitas em Israel. Só diziam respeito aos profetas judeus. Porque os enviados do Cristo, desde muito tempo, já vinham dizendo nas mais diversas partes do mundo que um dia o Cristo, o governador planetário, estaria entre nós. Se formos buscar a tradição tibetana, que remonta a muitos séculos antes do advento dos profetas judeus, já dizia: era Kintse, o santo que não tinha pai humano. Era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Será o Deus homens, andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Feriu o santo, rasgai-o com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Também, entre o século 551 e 479 a.C., na China milenar, Confúcio já havia dito: não conheço nenhum homem santo, nem ninguém que fosse digno desse nome. Mas ouvira dizer, quem disse não o sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. Também na Índia, no Bharata Chatran, livro sagrado hindu, era dito: em breve nascerá um Brahma, na cidade de Shambhalan, na morada de um pastor, que libertará o mundo dos Daityas, demônios, purgará a terra dos seus pecados, estabelecerá um reino de justiça e verdade e oferecerá um grande sacrifício. Zoroastro, que viveu aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, talvez tenha sido um dos primeiros enviados que deram notícia do Mestre amado. E ele disse: ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Agora, tratando-se dos profetas hebreus, Isaías, 754 a.C., já dizia: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emanuel. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz,
e sobre os que habitavam a terra, de sombras e de morte, resplandeceu a luz. Miqueias, que viveu no século sétimo antes de Cristo, disse: E tu, Betlém Efrata, ainda que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias, 520 a.C., disse: 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. E Isaías, mais uma vez, 754 a.C., profetizou: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. Então, meus amigos, fica aí todas as profecias, talvez nem todas, que previam a vinda do Cristo. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aeropaus, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações, na praça pública, verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desqualificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Naqueles tempos, o mundo já havia passado por uma grande transição. Os primórdios da ciência já despontavam. A matemática começou a ser estudada. A astronomia também já se observava o céu e já começava-se a procurar explicações para diversos fenômenos que era visível no céu noturno. Já se dominava a navegação, a construção de navios, a indústria já começava a prosperar, já havia um comércio abundante que avançava por todas as terras, levando culturas, levando a filosofia dos gregos para todo o mundo conhecido. Roma se fortalecia de uma maneira brutal pela força do exército, mas levando também cultura, levando também prosperidade.
Porém, no aspecto religioso, no aspecto moral, a humanidade daquela época corria grave risco, porque estava se desvirtuando os caminhos que ligavam a Deus. E por isso, Cristo veio para nos indicar um novo caminho, para nos mostrar o amor, para exemplificar de maneira inequívoca o amor. E para tanto, Cristo não ficou nos palácios, não ficou nos templos suntuosos. Ele buscou a presença de Deus em tudo. Falava às margens do lago de Genezaré, falava nos montes, falava duramente para os que traziam o coração enrijecido. Porém, trazia a mansuetude da fala para todos os esquecidos, os miseráveis, os sofredores da terra. A sua mensagem calava fundo naquele povo oprimido, com a sua doçura, com o seu exemplo sempre atencioso, humilde. Porém, nunca deixava de falar para aqueles que iam contrariamente aos seus ensinamentos, procurando chamar a eles ao raciocínio lógico, ao sentimento profundo, para que eles se modificassem. A sua mensagem calou fundo naquele povo, e os seus exemplos, talvez não suas curas, as curas eram somente uma maneira de chamar a atenção do povo, fazer com que eles buscassem ao Cristo através do milagre, para que o verdadeiro milagre dos seus ensinamentos florescessem naqueles corações. E assim o Cristo caminhou entre nós, deixando um rastro de luz que aqueles que tiverem olhos de ver devem procurar seguir sempre. E assim, queridos amigos, terminamos a primeira fase deste capítulo. E na próxima semana daremos continuidade a este momento maravilhoso da humanidade, quando Cristo esteve entre nós. E não se esqueçam, vão lá no canal do NEP, no YouTube, NEP Honório Abreu, porque há uma riqueza de material sobre o Cristo e sobre a doutrina que vai auxiliar muito a todos nós.